Olá a todos. Dando continuidade à história, né, de uma senhora toma chá, relembrando, né, nós estávamos em Cambridge tomando chá, quando uma senhora diz que ela consegue perceber a diferença entre o sabor do chá com primeiro o chá e depois colocando leite em cima, e da outra forma, primeiro colocando leite e depois colocando chá, né? E nós vimos também que um homem, né, de cavanhaque, de estatura baixa, de óculos, se interessou pelo experimento dessa senhora, né? E agora nós vamos entrar no desenho experimental e descobrir quem era esse homem. E assim foi naquela tarde de verão em Cambridge. O homem de cavanhaque era Ronald Fisher, na época com 30 e tantos anos, que posteriormente receberia o título de Sir Ronald Fisher. Em 1935, publicou Desenho de Experimentos, em cujo segundo capítulo descreveu o experimento da senhora provando chá. Neste livro, Fisher analisa a senhora e a sua crença como um problema hipotético e considera os vários experimentos que podem ser planejados para determinar se era possível a ela notar a diferença. O problema do desenho de experimento que é, se lhe for dada uma xícara de chá, ela tem 50% de chance de acertar a ordem da mistura, ainda que não possa apontar a diferença. Se lhe forem dadas 2 xícaras, ela ainda pode acertar o fato, se ela não souber que as 2 xícaras de chá foram servidas com ordens de mistura diferentes. A sua resposta poderia ser completamente certa ou completamente errada. De modo similar, ainda que ela pudesse notar a diferença, haveria a chance dela ter se enganado, de uma xícara não estar bem misturada, ou de a mistura ter sido feita não com chá suficientemente quente. Ela poderia ter sido apresentada a uma série de 10 xícaras e identificado corretamente apenas 9 delas, mesmo que fosse capaz de acusar a diferença. No livro, Fisher discute os vários resultados possíveis de tal experimento. Descreve como decidir quantas xícaras devem ser apresentadas e em que ordem, e o quanto revelar à senhora sobre a ordem da apresentação. Formula as probabilidades de diferentes resultados, dependendo de a senhora estar correta ou não. Em nenhum ponto dessa discussão ele indica se o experimento de fato ocorreu, nem descreve o resultado de um experimento real. O livro sobre desenho experimental de Fisher foi um elemento importante na revolução que atravessou todos os campos da ciência na primeira metade do século XX. Bem antes de Fisher entrar em cena, experimentos científicos já vinham sendo realizados, havia centenas de anos. Na última parte do século XVI, o médico inglês William Harvey fez experiências com animais, bloqueando o fluxo de sangue em diferentes veias e artérias, tentando traçar o caminho da circulação do sangue enquanto fluía do coração para os pulmões. De volta ao coração, para o corpo e de novo para o coração. Fisher não descobriu a experimentação como meio de aumentar o conhecimento. Até então, os experimentos eram idiosincráticos para cada cientista. Bons cientistas eram capazes de elaborar experimentos que produzissem novos conhecimentos. Cientistas menores, com frequência, se empenhariam em experimentações que,
embora acumulassem muitos dados, não contribuíam para aumentar o conhecimento, como, por exemplo, as muitas tentativas inconclusivas feitas durante o final do século XIX para medir a velocidade da luz. Só depois que o físico norte-americano Albert Michelson construiu uma série altamente sofisticada de experimentos com luz e espelhos é que foram feitas as primeiras boas estimativas. No século XIX, os cientistas raramente publicavam resultados de seus experimentos. Em vez disso, descreviam as suas conclusões, cuja veracidade demonstravam os dados obtidos. Gregor Mendel não apresentou os resultados de todas as suas experiências a respeito do cultivo de ervilha. Descreveu a sequência de experimentos e acrescentou: os primeiros 10 membros de ambas as séries de experiências podem servir de ilustração. Nos anos 1940, Ronald Fisher examinou as ilustrações de dados de Mendel e descobriu que os dados eram bons demais para serem verdade. Eles não apresentavam o grau de aleatoriedade que teria ocorrido de fato. Apesar de a ciência ter sido desenvolvida com base em pensamentos, observações e experimentos cuidadosos, nunca ficará completamente esclarecido como os experimentos deveriam ser desenvolvidos, nem os resultados completos das experiências eram habitualmente apresentados ao leitor. Isso era particularmente verdadeiro para a pesquisa agrícola no final do século XIX e começo do XX. A Estação Agrícola Experimental Rosmer vinha fazendo experiências com diferentes compostos de fertilizantes, chamados de estrumes artificiais. Havia quase 90 anos, quando contratou Fischer nos primeiros anos do século XX. Em um experimento típico, os trabalhadores espalhavam a mistura de sais de fosfato e nitrogênio sobre um determinado campo. Plantavam grãos e mediam o tamanho da colheita, com a quantidade de chuva durante aquele verão. Havia fórmulas elaboradas para ajustar a produção de um ano ou de um campo, para compará-las com a produção de outro campo ou do mesmo campo em outro ano. Eram chamadas de índices de fertilidade. E cada estação agrícola experimental tinha o seu próprio índice de fertilidade, que acreditava ser mais exato do que qualquer outro. O resultado desses 90 anos de experiências consistia em ampla confusão e grande pilha de dados não publicados e inúteis. Aparentemente, algumas linhagens de trigo respondiam melhor do que outras a um fertilizante, mas só nos anos de chuvas excessivas. Outras experiências pareciam mostrar que o uso de sulfato de potássio em um ano, seguido de sulfato de sódio no próximo, produzia aumento em algumas variedades de batatas, mas não em outras. O máximo que se podia afirmar a respeito desses adubos artificiais é que alguns às vezes funcionavam, outros não. Fischer, um matemático perfeito, examinou o índice de fertilidade que os cientistas agrícolas de Rottmans usavam para corrigir os resultados das experiências, levando em conta as diferenças atribuíveis ao clima. De ano para ano. Examinou também índices concorrentes empregados por outras estações agrícolas experimentais, reduzidos à álgebra elementar. Eram todos eles versão da mesma forma. Em outras palavras, dois índices cujos proponentes defendiam com vigor, na verdade faziam exatamente a mesma correlação. Em 1921, ele publicou um artigo na principal revista agrícola, Anais de Biologia Aplicada, no qual demonstra não fazer qualquer diferença se um índice ou outro fosse utilizado.
O artigo também mostrava que os dois eram inadequados para compensar as disparidades de fertilizante em campos diferentes. Esse notável artigo encerrou mais de 20 anos de disputa científica. Fischer examinou então os dados pluviométricos de produção de grãos nos 90 anos anteriores e concluiu que os seus efeitos das diferenças de clima de ano a ano eram muito maiores que qualquer efeito dos diferentes fertilizantes. Para usar uma palavra que Fischer desenvolveu mais tarde, em sua teoria de desenho experimental, as diferenças ano a ano de clima e as diferenças ano a ano de adubo artificiais estavam confundidas. Isto significava que não havia forma de separá-las, usando dados dessas experiências. O esforço de 90 anos de experimentação e mais de 20 de disputa científica representava um desperdício quase completo. Isso levou Fischer a pensar sobre experimentos e desenho experimental. Ele concluiu que o cientista precisava começar com um modelo matemático do resultado do experimento potencial. O modelo matemático é um conjunto de equações nas quais alguns símbolos substituem os números que serão coletados como dados dos experimentos e outros símbolos que substituem os resultados gerais do experimento. O cientista começa com os dados do experimento e avalia os resultados apropriados para a questão científica com que está lidando. Considere o exemplo simples do experimento que envolve um professor e um aluno específico. Interessado em encontrar alguma medida de o quanto o aluno aprendeu, o professor experimenta, dando à criança um conjunto de testes que valem de 0 a 100. Cada um desses testes fornece uma estimativa fraca de quanto a criança sabe. Ela pode não ter estudado os poucos itens que constavam de um teste, mas saber muito sobre as outras partes da matéria que ali não foram contempladas. Pode ter sentido dor de cabeça no dia de algum desses testes, ou ter discutido com os pais na manhã de outro. Por muitas razões, um teste não permite boa estimativa do conhecimento. Assim, o professor aplica uma série de testes. A pontuação média de todos esses testes é tomada como a melhor estimativa do conhecimento do aluno. Quanto a criança sabe é o resultado. Os pontos em cada teste são os dados. Como o professor deveria estruturar esses testes? Numa sequência que cobrisse apenas a matéria ensinada nos últimos 2 dias. Cada um deles contendo aspectos de toda a matéria ensinada até então. Aplicado semanalmente, diariamente ou ao final de cada unidade ensinada. Todas essas questões dizem respeito ao desenho experimental. Quando o cientista agrícola quer conhecer o efeito de um fertilizante artificial particular sobre o crescimento do trigo, ele deve elaborar o experimento que lhe forneça os dados para estimar tal efeito. Fischer mostrou que o experimento, Fischer mostrou que o primeiro passo no planejamento deste experimento é estabelecer uma série de equações matemáticas que descreva a relação entre os dados que serão coletados e os resultados que estão sendo estimados. O experimento será útil se permitir a estimativa desses resultados. Para tanto, deve ser específico e permitir ao cientista determinar a diferença no resultado atribuível ao clima versus a diferença resultante do uso de diferentes fertilizantes. Em particular, é necessário incluir todos os tratamentos que estão sendo comparados no mesmo experimento, algo que veio a ser denominado controles.
Em desenho experimental, Fischer forneceu alguns exemplos de bom desenho experimental e deduziu regras gerais para eles. No entanto, a matemática dos métodos de Fischer era muito sofisticada e a maioria dos cientistas não era capaz de gerar seus próprios planejamentos, a não ser que seguisse o padrão de algum dos que Fischer apresentara em seu livro. Os cientistas agrícolas reconheceram o grande valor do trabalho de Fischer sobre o planejamento de experimentos e os métodos fischerianos. Logo, dominaram as escolas de agricultura na maior parte do mundo de língua inglesa. A partir do trabalho inicial de Fischer, um bloco de bibliografia científica se desenvolveu para descrever diferentes desenhos experimentais que foram aplicados a outros campos além da agricultura, incluindo medicina, química e controle de qualidade industrial. Em muitos casos, a matemática utilizada é requintadíssima. Por enquanto, porém, fiquemos com a ideia de que ao cientista não basta lançar-se em experimentos, é preciso também reflexão cuidadosa e, frequentemente, uma dose generosa de matemática complexa. E quanto à senhora provando o chá? O que lhe aconteceu? Fischer não descreve o resultado do experimento naquela ensolarada tarde de verão em Cambridge. O professor Smith, entretanto, contou-me que ela identificou com precisão cada uma das xícaras de chá. Até mais, até o próximo capítulo.